Bom dia, irmãos. Graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês a cada dia. Irmãos, estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical, nosso EBD pela internet. E temos aqui como tema de hoje paixão nacional e paixão espiritual, baseado em Mateus capítulo 13, verso de 10 a 17, quando diz o seguinte: aproximando-se dele os discípulos disseram-lhe: por que lhe falas por meio de parábolas? Respondeu-lhe Jesus: porque vos é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de má vontade com os seus ouvidos. Fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, ou compreendam com o coração, e se convertam e os curem. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitas profecias injustas desejarão ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouves, e não o que ouviram. Irmãos, a nossa lição hoje, ela faz uma alusão, faz uma comparação a uma paixão nacional no Brasil. E que paixão nacional é essa? É o futebol, Então, o autor da nossa lição hoje, ele faz um comparativo de uma partida de futebol, de um time de futebol, da paixão que é o futebol no Brasil, com aquilo que a palavra de Deus fala, com o que o reino de Deus é, como que nós, crentes, deveríamos tratar o reino de Deus, nós deveríamos nos comportar no reino de Deus, não deveríamos nos comportar na igreja. E então ele faz meio com uma alusão assim, às parábolas que Jesus falava, porque o que é a parábola que Jesus fala? O que é uma parábola? A parábola de Jesus é uma história que é possível de acontecer. Jesus não conta a história do gato que conversou com a árvore, que falou para um homem. Jesus não conta uma história assim. Jesus conta uma história que é algo possível de acontecer. Estava um homem caminhando na ponte, caminhando na rua, e de repente passou um ladrão e assaltou. Isso aí qualquer pessoa pode sofrer esse tipo de coisa. Então, a nossa comparativo hoje é a questão de uma partida de futebol. Bom, vamos nos contextualizar primeiro para a gente poder conseguir compreender um pouco. O que é uma partida de futebol? São duas equipes que estão disputando a chamada posse de bola, até quando tem assim, um intervalo de uma partida ou outra. Aí vem lá quantos chutes a gols, escanteios, faltas, posse de bola, inclusive até a posse de bola é calculada. Então são duas equipes que disputam a posse de uma bola, e essa bola ela é levada até a trave, até a região do gol, e ali o jogador ele tem que fazer um gol. O objetivo é que a equipe faça o máximo de gols possível. A equipe que fizer mais gols é a equipe vitoriosa. Então, essa é uma partida, e é assim que funciona a partida de futebol. Quem faz mais ganha, quem faz menos perde, quem não faz nada, se os dois times não fazem nada, empata. Ou se fazem na mesma quantidade, acaba empatando. Então a nossa lição, ela traz justamente essa questão aí. Por quê? Porque, primeiro, numa partida de futebol, não é algo individual, é algo que é coletivo. É uma equipe que trabalha em prol de um objetivo. E justamente nessa equipe é que o trabalho deles em grupo permite com que eles alcancem a vitória. E existem até aqueles jogadores, que a gente chama no popular, o banheirista, aquele cara que fica lá na banheira, fica lá na frente só esperando a bola. Mas até esse que fica esperando a bola, às vezes ele quer fazer a jogada sozinho, ele precisa da ajuda de alguém, porque a bola tem que chegar nele de alguma maneira. Se você colocar um jogador contra
contra uma equipe toda completa, ele não vai conseguir ganhar. Independente se a partida, se é uma equipe de futebol de campo, se é futebol de quadra, independente disso. Isso não faz diferença alguma. Então, primeiro a gente vê a questão da coletividade. O que a gente aprende com isso? Na igreja é do mesmo jeito, no reino de Deus não é diferente. Não é uma pessoa que faz. Diz um dito popular, né? Uma andorinha só não faz verão. Não, é um conjunto. São um grupo de pessoas que faz. Olha na hora do culto, você tem a pessoa que fica na recepção, você tem a equipe que é responsável pela música, você tem o dirigente do culto, você tem o pregador da noite. Em alguns cultos vêm os irmãos que cantam músicas especiais, recitam poesias, realizam obras teatrais, às vezes um coro. O coro é um grande exemplo de uma coletividade. Você vê como que é bonito aquele conjunto de vozes, todas unidas, cantando a mesma música, cada uma em um tom diferente, né? Desculpa, em um tom diferente, não, em um tipo de voz diferente. E você vê ali como que é bonito, como que é bacana, como é legal. Então, a primeira coisa que a gente vê é a questão da coletividade dentro do campo, tem que ser também dentro da igreja. Então, primeira coisa, a coletividade, o trabalho em equipe, a união das pessoas, a união da equipe, a união do grupo faz com que a equipe seja equipe vencedora. Quando a equipe toda trabalha, né, o goleiro, os zagueiros, os laterais, centroavantes, volantes, atacantes e tudo mais, quando a equipe toda trabalha junto com isso, né, seja até na quadra que tem um goleiro, tem o ala, o pivô, o fixo e por aí vai. Quando tem toda a equipe trabalhando, a vitória é certa. Quando eles trabalham direito, fazem a jogada direito, fazem todo o sistema que eles têm que trabalhar da maneira perfeita, então a chance de vitória é muito maior. Quando o reino de Deus é trabalhado dessa mesma maneira, como a igreja chega junto com o pastor, chega junto com o líder, chega junto com aquela equipe, vamos fazer hoje um evangelismo, e aí chegam os irmãos juntos e oraram, e clamaram, e jejuaram, e buscaram a Deus, e falaram assim, nós vamos fazer hoje um evangelismo em tal local, em tal dia, e nós vamos abordar tal pessoa, nós vamos agora trabalhar com discipulado na igreja, e cada membro vai discipular, e cada pessoa vai acabar tendo um discípulo na igreja. Nós vamos trabalhar com um pequeno grupo, com teatro, com isso, com aquilo. Então, quando a igreja abraça uma ideia que é estabelecida, a igreja só tem a crescer, o reino de Deus só tem a crescer. Quando fica o líder da congregação com o objetivo, a liderança da igreja, né, tentando com outro objetivo, diferente do líder. Está o líder, mas ele tem a liderança junto com ele. Então, o líder já não está tendo concordância com a liderança. E ainda tem a congregação. São 3 pontos de vista diferentes. E ficam os 3 trabalhando e nada, e morre na praia. E o que acontece com isso? Em vez de você ter vitória, te traz o quê? Te traz uma derrota. A nossa lição, ela traz algumas características, né? Dizendo que tem a questão da motivação, e a motivação para o servo de Jesus é a seguinte: a salvação, a esperança, a vida abundante, o galardão, o amor, a obediência, o testemunho. O jogador de futebol, ele tem a motivação, que é ganhar o dinheiro, receber um status, receber um título, ser contratado por uma outra equipe. Mas os cristãos, servos de Deus, ele tem como motivação a salvação. Deus o salvou, mudou, transformou a vida dele. A esperança de viver no céu, de pregar o evangelho. A vida abundante, que agora antes ele vivia uma vida diferente, agora ele vive uma vida abundante. Ele quer compartilhar essa vida com as outras pessoas. O galardão, que é algo merecido por ele. O amor ao próximo. A obediência ao senhorio de Cristo. E o testemunho que ele precisa dar em todos os locais. Então, o servo de Jesus Cristo, ele é intencionado a fazer essas coisas, ele é motivado a fazer essas coisas. Por quê? Porque o Espírito Santo vem sobre a vida da pessoa e o motiva.
Quando a equipe de futebol ela é motivada a tomar determinada situação, a seguir por um determinado caminho, ou alcançar um determinado objetivo, eles vão trabalhar com esse foco. O nosso objetivo é esse campeonato. Às vezes a equipe está disputando 2, 3 campeonatos, mas eles focam assim, não, nós vamos focar nesse campeonato. Eles colocam os melhores jogadores nesse campeonato. Aí no campeonato de cá, eles colocam jogadores, os chamados reservas, né? Eles pegam os jogadores que não são tão bons e são colocados ali para disputar, para poupar os outros que já estão focados no outro campeonato. E isso é a motivação daquela equipe. A motivação do servo de Cristo tem que ser similar, ou tem que ser igual à motivação desses jogadores. Não, nós vamos focar nisso aqui. Então, o servo de Deus tem que focar nisso aqui. Ele tem que prender, o foco dele é isso aqui. A igreja está no local. É fundada uma igreja em um determinado bairro. A igreja precisa ouvir de Deus e falar assim, meu Deus, como que eu vou fazer o teu reino crescer aqui? Igreja Batista de Vila Isa. Como que a Igreja Batista de Vila Isa vai fazer a igreja crescer? A congregação vai aumentar hoje aqui. Qual é o nosso foco aqui hoje? O nosso foco é mensageiros do rei? O nosso foco é embaixador do rei? O nosso foco é pequeno grupo? É evangelismo de impacto? É testemunho de vida? É ação evangelística? É carreata? É isso? É aquilo? Qual é o foco? Qual a decisão? O que a igreja vai fazer? Quando nós focamos, tomamos um direcionamento, sabemos para onde estamos indo, sabemos para onde nós estamos indo, sabemos como devemos nos portar. A segunda tópico da nossa lição hoje é o investimento e o estandarte. Bom, toda equipe de futebol, se ela quer ser vitoriosa, ela procura investir nos jogadores. Os jogadores é que permitem com que a equipe ganhe os campeonatos e as partidas. Então eles contratam jogadores mais experientes, contratam um técnico com mais experiência, um bom preparador físico, investe em equipamento, investe em treino. Às vezes não tem condições de contratar um jogador com muita experiência, então pega os que tem e coloca na mão de um técnico mais experiente. Esse técnico vai trabalhar com eles. Então, assim, são uma série de fatores que há um investimento envolvido, há todo um aparato envolvido junto, há toda uma maneira de se trabalhar, de se fazer. E então não é tão simples como entrar em campo, jogar 90 minutos e pronto. Antes desses 90 minutos, houve todo um preparo para que tudo isso aconteça. Na igreja, é a mesma coisa. Às vezes você chega na igreja, na hora do culto, aí está o banco organizado, as músicas separadas, o sermão já preparado, o PowerPoint já ligado, o computador já ligado, os instrumentos musicais tudo afinado, a equipe de música toda pronta, o irmão da poesia, o irmão da música, a peça teatral, já está tudo organizado. Você chegou no culto assim, você só sentou e participou e celebrou junto com a congregação. Mas você não sabe que o pastor passou lá 2, 3, 4, 5 horas para preparar o sermão. Que os irmãos do Ministério de Música passaram lá 1, 2 horas ensaiando. Que eles pegaram e compraram instrumentos, né? A igreja comprou instrumentos, a igreja investiu em mesa de som em qualidade, em microfone, colocou um banco confortável, a zeladora da igreja foi lá e limpou tudo. O irmão treinou a poesia em casa, a equipe teatral passou lá 2, 3 horas ensaiando. A gente esquece do que houve por trás. E quando a gente chega na igreja, na hora do culto, já está tudo pronto. E aí você fala assim, isso aqui é muito fácil, é só pegar e fazer desse jeito. Vai lá fazer para ver se é desse jeito mesmo. Pega para fazer para ver se é assim. Uma vez uma pessoa falou comigo assim, se pregar deve ser muito fácil, é só abrir a Bíblia, ler o texto e começar a falar. Eu falei, faz. Eu falei, eu te dar a Bíblia, eu te dar o texto, te colocar na frente da igreja, você abre a Bíblia e fala. É que é tão fácil.
não sabe o preparo que tem que ter, o investimento que tem que ter, investimento em livros, investimento em comentários, investimento no conhecimento, num curso. Tudo são coisas que geram gastos, geram dinheiro, geram tempo, geram esforços, tanto do líder, da liderança, da equipe. Tudo isso não é barato, não é fácil, requer tempo, requer sacrifício, requer luta. Muitas vezes a gente não tem nem ideia do tempo que os irmãos que se prontificaram a realizar o culto, a prestar o culto, a fazer aquela parte do culto, a gente não sabe nem quanto tempo eles gastaram. Ah, hoje o coral vai cantar, você não sabe nem quanto tempo o coral passou ensaiando. Ah, hoje a equipe de teatro vai realizar uma peça teatral. Você não sabe quanto tempo a peça de teatro gastou para ser ensaiada, quanto tempo o pessoal ficou ensaiando. Ah, o pastor hoje vai pregar e você não sabe o tempo que o pastor gastou para preparar o sermão. Então, requer investimento. E tudo isso para quê? Tem uma música que a gente fala assim, que é o estandarte dessa igreja, né? Da mesma maneira que o jogador de futebol, que a equipe de futebol investe para ter bons resultados, a mesma coisa é também a igreja. A igreja é do mesmo jeito. Por quê? Porque no momento do culto é quando a gente vê tudo acontecendo, mas você não sabe o que aconteceu antes, você não tem ideia de todo o aparato antes. E a equipe de futebol é a mesma coisa, investiu para quando chegar no final do campeonato, poder levantar o troféu, levantar o tão merecido troféu, receber o prêmio de campeão, e aí no prêmio lá, ele receber a quantia em dinheiro, os jogadores serem contratados por outros times, os times serem vendidos, os jogadores serem vendidos, e assim, tem todo um motivo pelo qual eles fazem isso. A igreja é a mesma coisa. A igreja é a mesma coisa. Por que nós saímos das nossas casas, ensaiamos, preparamos, realizamos tudo isso? Porque nós queremos que o Evangelho de Cristo seja pregado. O objetivo de nós crentes é pregar o Evangelho de Cristo. Nós investimos para quê? Para que possamos levantar o nosso estandarte, que é a cruz de Cristo, aonde nós formos. O que eu acho interessante, uma das coisas que eu acho mais interessante no Evangelho de hoje, que eu acho incrível o Evangelho de hoje. O Evangelho do século XXI é uma coisa assim, que eu fico, é como diz um colega meu, é lindo de se ver. É uma coisa maravilhosa de se ver. Porque quando eu leio a história dos apóstolos, dos primeiros pais da igreja, dos reformadores, dos pré-reformadores, eu vejo muita dor, muita morte, muito sangue derramado, homens, mulheres que perderam a vida, missionários que nós nunca conheceremos, só quando chegar lá no céu, que perderam pais, perderam mães, perderam filhos, abriram mão das suas vidas em prol da pregação do Evangelho. Você vê lá Pedro crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de ser crucificado como Jesus. O apóstolo Paulo, que morreu decapitado. Jan Hus, um pré-reformador, que morreu queimado. Girovano Savonarola, que morreu queimado. Você vê homens como, por exemplo, mulheres, como que está na história dos anais da igreja, como Felicidade, o nome dela é Felicidade. Ela morreu queimada, ela foi torturada em prol de Cristo e ela não negou a fé. E os cristãos de hoje, os pastores, né? Hoje é os pastores coach, não existe mais. A teologia da prosperidade está caindo em desuso e agora é teologia coach. Nós somos
coach. Agora tem negócio de ser coach. É coach pra cá, coach pra lá, não sei o que tem de coach aí, né? Coach é treinador em inglês, né? Você não chama... Aqui a gente não fala treinador, a gente fala técnico ou professor, né? Mas lá é coach. Nos Estados Unidos eles falam coach. Aí tem o coach e tem o coachee. Tem todo esse negócio hoje que o povo inventou aí com a ideia de poder pregar um evangelho. Então, antigamente, o evangelho de antes, né, causava repulsa na sociedade. Quando você via um crente, falava, ó, o crente lá, ó, é quadrado lá, diferente, não bebe, não fuma, não trai a esposa, não trai o marido, não fala palavrão, não usa roupa curta, não usa roupa sensual, não escuta música mundana. Mas não, os crentes de hoje, na época da exposição, tá lá no showzão, colocando na rede social para todo mundo ver. Coisa linda, maravilhosa. Não entendo. Isso não entra na minha cabeça. Isso não entra na minha cabeça. Não consigo compreender isso aí. Ou a coisa está mudando demais e eu não estou conseguindo acompanhar, ou como diz um professor meu, tá faltando uma pecinha no meio do quebra-cabeça aí. Vocês estão me entendendo? Porque está faltando uma pecinha no quebra-cabeça aí que eu não estou conseguindo entender. Assim deve ser a igreja. A igreja ela tem que ter uma motivação. E qual é a motivação? Levantar e carregar a cruz de Cristo. Jesus diz, aquele que ama mais o pai e a mãe não é digno de mim. Aquele que me ama, tome a tua cruz e siga-me. Jesus estava dizendo o seguinte, ó, aquele que me ama, eu estou indo morrer. Quem quiser, pega a tua cruz e vem morrer junto comigo. Está pronto para isso? Está preparado para morrer em prol de Cristo? Está preparado para ser coluna e baluarte da verdade? Se você não tiver, meu irmão, eu sinto lhe dizer, você está precisando se converter. Você precisa entregar a vida a Cristo e estar disposto a realmente ser coluna e baluarte da verdade. Mas pastor, eu vou abrir mão da minha vida. Vai mesmo. Prepara que você vai. Pastor, eu vou me sacrificar. Isso, exatamente. A ideia é essa mesmo. Se sacrificar mesmo. Jesus sacrificou, por que você não pode fazer isso? Investimento para levantar o estandarte. Motivação. O que te motiva? O que te motiva a ficar na cama dormindo? Ficar na sua casa assistindo televisão? Não comparecer à igreja? Não comparecer às atividades da igreja? O que te motiva? A mesma motivação que faz você ficar em casa, você tem que ter uma motivação tão boa para você ir para casa de Deus. Terceira coisa que o autor coloca aqui, ele coloca-se outras lições e comparações. Aí ele coloca algumas coisas sobre como que a igreja pode ser comparada a uma equipe de futebol também. Ele coloca aqui, por exemplo, primeira coisa, com boa nutrição espiritual. Um jogador de futebol, ele passa por uma dieta. Ele não passa todo santo dia comendo churrasco, comendo hambúrguer, enfiando a cara no doce, não. Ele tem uma dieta rigorosa para que o corpo dele esteja pronto, bem alimentado, bem qualificado, bem abastecido, para que na hora da partida, na hora do treino, ele possa ter força para poder suportar todo aquele estresse e desgaste, para que então ele possa estar devidamente preparado na hora da partida. O cristão é a mesma coisa. 2 Timóteo capítulo 2, versos 21 e 22, não vou ler, depois o irmão pode olhar em casa, fala sobre uma boa nutrição espiritual. Irmãos, precisamos estar nutridos espiritualmente. E como é que a gente faz isso? Lendo a Bíblia, orando, jejuando. Não tem novidade nenhuma nisso, todo mundo está cansado de ouvir falar disso. Nós precisamos estar nutridos espiritualmente, conhecer a palavra de Deus. Tem pastor aí que não conhece a Bíblia, tem irmão aí que não conhece a Bíblia, tem missionário que não conhece a Bíblia.
Tem que aprender, irmão, tem que estudar, tem que pegar e ler. Ah, eu escuto pela internet. Não é a mesma coisa. Segundo os estudiosos, aquilo que você ouviu, com 2, 3 dias, você já perdeu 90% daquele conteúdo que você ouviu. Depois de uma semana, você já nem lembra mais. Nem lembra mais. Você lembra quem pregou na igreja domingo passado? E o que ele falou? Você lembra? Isso é importante, irmãos. Então, uma boa nutrição espiritual. Segundo, prática da piedade. Meu irmão, piedade. Nós precisamos ter piedade, ser piedoso com as pessoas. O mundo aí fora está um caos. É cada um querendo matar o outro, querendo comer o outro. É uma individualidade que só. O diabo implantou na cabeça da pessoa que a pessoa tem que ser individual, que ela não pode trabalhar em coletividade. Não é isso que Jesus nos ensina. Jesus não fez sozinho. Foi lá e chamou os discípulos e deu uma missão para os discípulos. Se o próprio Jesus teve trabalho em equipe, por que nós vamos trabalhar sozinho? Resistência ao diabo e às tentações. A palavra de Deus nos diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Temos que resistir à tentação, irmão. Mas a gente só resiste à tentação. A gente só resiste à tentação se nós estamos devidamente fortalecidos. A gente vai resistir à tentação se nosso corpo, se a nossa alma, se o nosso espírito está forte. Tem uma alegoriazinha, né, uma historiazinha que conta, que é o seguinte: diz que numa cidade havia um homem que ele ganhava a vida apostando. Ele tinha 2 cachorros, um cachorro preto e um cachorro branco. E toda vez que ele apostava em um cachorro, o cachorro ganhava. Aí um dia uma pessoa falou assim: quer fazer, como é que esse homem faz para toda vez que ele apostar, o cachorro dele ganhar? Aí ele descobriu, o cara que foi lá espionar a vida desse cidadão, descobriu, sabe como é que ele fazia? O cachorro que ele queria que perdesse, ele deixava 2, 3 dias sem comer. Ele só dava comida para o outro. Aí o outro cachorro ficava fraco. Na hora da disputa lá, um cachorro com o outro, um cachorro estava fraco, o outro estava forte. Logicamente o fraco ia perder. Quem que você está alimentando? Você está alimentando a carne ou você está alimentando o espírito? Quem você está? Qual lado seu que você está alimentando? Se você alimenta o espírito, você tem capacidade de resistir às tentações. A distinção do pecado e do que é inconveniente. Tem uma musiquinha que a gente cantava lá no departamento infantil, falava assim, ó: cuidado, olhinho, o que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha, o que pega. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Meu irmão, você está falando o que não presta, olhando o que não presta, pegando o que não presta, andando com gente que não presta. E você está achando que você não vai ficar... Ah, mas eu vou ser sal e luz no meio desse povo. Será mesmo? Será mesmo que você vai ser? Você está preparado mesmo para ser sal e luz? E não me vem com essa conversa de falar assim: não, eu faço isso desse jeito que é para eu ser aceito no meio do grupo. Não, isso não é desculpa. Isso é desculpa esfarrapada para você pecar. Tem que ser diferente onde você está. Está no seu ambiente de trabalho, todo mundo lá está falando coisa ilícita, você se abstém disso. Você não vai falar não. Ou você fica calado, ou sai, vai trabalhar em outro setor. Está na faculdade, na escola, os colegas vêm com piadinha, moral, você levanta, vai ficar em outro canto. É assim que o cristão faz. Exame de si mesmo. Será que você tem agido da maneira correta? Será que as suas atitudes têm sido atitudes que que façam valer a pena o título de cristão? O uso dos talentos no exercício da missão que Cristo nos deixou. Irmão, tem tanta gente talentosa dentro da igreja. Tanta gente talentosa. O cara só tem que se achar. Não existe pessoa sem talento. O problema é que às vezes a pessoa quer insistir numa coisa que ela não tem talento nenhum. Eu, por exemplo, não me põe para cantar não, que eu sou um desastre. Eu sou desafinado, uma voz de taquara rachada.
Eu gosto de pregar. Gosto de ensinar. Tenho o maior prazer de sentar com uma pilha de livro desse tamanho, ler, esmiuçar o assunto, explicar o texto bíblico. Estou fazendo isso aqui agora. Tenho o maior prazer de fazer isso. Me põe na frente de um grupo e fala assim, pastor, nós vamos aqui aprender, eu quero que você nos ensine. Eu faço isso com o maior prazer. Só não me põe para cantar, não, irmãos, que na hora que eu abrir, com menos de um segundo assim, metade do povo já foi embora e a outra metade já está doida querendo ir embora. Sou desafinado demais. A irmã Iraci fala que quem fala, canta. Eu acho que a irmã Iraci nunca me viu cantar direitinho, né? Por isso que ela fala isso. Mas cada pessoa tem um dom. E nós temos que usar esse dom para o reino de Deus. Gente, tem pessoas que é tão simpática, que você pode estar de mau humor, você chega do lado dessa pessoa, você começa a rir, você começa a sorrir. Isso é um dom, irmãos. Isso é um dom. Cada pessoa tem um dom maravilhoso. O dom de cozinhar. A irmã Tânia na nossa igreja, a mulher tem uma mão de fada para cozinhar. O dom de ensinar a criança, ensinar adulto, cantar, porque às vezes a gente fica focado só na coisa, eu quero fazer parte da equipe de música, mas não sabe nem tocar, nem cantar direito. Mas às vezes se botar o cara lá na escola bíblica dominical, ele vai assim, ser um show. Não, eu quero ser professor da escola bíblica dominical, mas não lê nem a lição. Aí fica difícil, irmão. Todo mundo tem um dom, você só tem que se achar. E na hora que você, como diz, né, pegar a veia do negócio, como diz o ditado, pegar o pulo do gato, aí sim, aí deslanchou. É assim que tem que ser. Quando o jogador de futebol ele se acha numa posição, você pode pegar o jogador, por exemplo, você pega o que está no ataque, se você tirar ele do ataque, botar na defesa e vice-versa, você vai estar trocando tudo, aí você vai ver assim, que aquele cara que deveria estar atacando, ele não vai ser um bom defensor. Não vai ser. E o que deveria estar defendendo, ele não vai ser um bom atacante. Pega, por exemplo, o ala, né, o que arma a jogada, tira ele e põe ele como goleiro. Não vai funcionar. Não adianta você querer fazer. A gente tem que entender que cada membro da igreja, ele é importante e há um significado, a importância dele no reino de Deus. E por último, para terminar, eu gostaria de falar sobre a questão dos torcedores. Os torcedores, eles motivam o time. Os torcedores, eles ajudam o time, né? Tem aquela questão de fazer o jogo em casa. Eles motivam o time às vezes está perdendo, mas eles estão lá motivando, gritando, ó, vai, e canta hino, e faz grito de guerra, para que o time possa ser levado para frente. Daí na hora que o outro time pega a bola, aí tem a vaia, tem não sei o que e tal, um monte de coisa, e aí tem tudo isso. Nós precisamos, na hora que a igreja está trabalhando, em vez de você apontar e criticar, não, ora. Tem gente que, como diz o pastor, né? Tem um pastor que fala, ele tá só para tesourar. Não, irmãos. Motiva. Ora. Chega junto. Seja um torcedor da sua igreja, do reino de Deus. Faça a diferença. Mostre o quanto que você é diferente. E eu gostaria de orar agora para a gente encerrar. Pai, muito obrigado por tudo. Te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos guardado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito a cada dia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.